Mais um outro autor, que é o Norbert... eu não sei, cara. Em alemão, Norbert Wiener, né? Norbert Wiener. Mas em inglês é Norbert Wiener. Esse cara, ele escreveu em 1964 um livro, Holmes, vê se você acha, God and Golem. Deus e o Golem, em inglês. Esse livro, ele dizia que as máquinas eram uma contrapartida moderna do Golem de Praga. Aí você fala, legal, né? Mas deve ser um livro assim meio de ficção, né? Uma fantasia. Não, o Norbert Wiener, ele é considerado o pai da cibernética. O pai da cibernética já falava que no futuro haveria inteligência artificial e ela seria o fruto do Golem e da Cabala, né? Sobre qualquer ponto de colisão entre a cibernética e a religião. Olha que maneiro, cara. O cara comparando em 1964 a cibernética e a religião. Cara... Entendeu? Então, isso é pra galera que tá assistindo, que às vezes fala assim, Daniel é teórico da conspiração. Cara, você fica à vontade, você pode falar o que você quiser. Mas, na verdade, o conceito de teoria da conspiração, ele foi celebrizado pela CIA no contexto da Comissão Warren. Comissão Warren foi a comissão instaurada para investigar a morte do presidente americano Kennedy, que foi uma coisa absurda, né? Não envenenaram o cara foi morto com um tiro na rua. Ou seja, foi um tapa na cara da nação americana. Ou um recado muito bem dado, né? E aí, na Comissão Warren, todo mundo que dizia que a CIA tinha envolvimento, ou pelo menos foi negligente, eles falavam, você é um teórico da conspiração. Então, cara, se a gente tem uma extensa bibliografia, né? Eu estou citando conceitos aqui chancelados. A gente está fugindo um pouco da teoria da conspiração, a gente pode estar fazendo, assim, no mínimo, um estudo cultural, né? Da cultura da inteligência artificial e do vínculo dessa cultura com matrizes ocultistas, né? Não só cabalistas, mas crowleyanas também, como a gente vai ver. Então, nesse livro, God and Golem, Deus e o Golem, né? O Norbert Wiener, ele vai fazer essa comparação entre a cibernética e a religião, e ele já fala sobre a ideia de inteligência artificial, né? Então, se a gente pensa no contexto da Cabala, né? Essa criação do Golem, ela vai direto no que a gente tinha acabado de falar. Deus criando Adão do pó da terra, né? Porque, na verdade, quando você vê esse relato é extremamente interessante. A gente tinha um parente, um senhor já falecido. Não vou falar o nome porque o cara faleceu, não me falou que eu poderia falar abertamente sobre essa conversa particular que nós tivemos. Mas ele era um cinéfilo, então a gente tinha altas conversas sobre filmes, né? Ele era da família da minha esposa. É um cara que amava filmes, quando a gente se encontrava era maravilhosa a conversa. Mas ele era ateu. E ele falava assim, Daniel, não acredito que você, cara, um cara esclarecido, você tem mestrado, tem doutorado, você acredita que Deus vai fazer um boneco de barro e vai soprar no barro? Como você pode acreditar numa coisa tão rudimentar assim? Aí eu falava pra ele, cara, o meu entendimento disso talvez difere um pouco do seu, porque quando eu olho na Bíblia Deus criando o homem a partir do barro, o que eu estou interpretando é Deus usando os átomos que tem na terra para poder criar o homem. Porque o mesmo ferro que faz a terra ficar vermelha é o ferro que faz o sangue ficar vermelho, né? E gera a hemoglobina e faz a gente ficar anêmico, né? Quando a gente tá anêmico, o que a gente faz? A gente tem que tomar ferro, né? Você vai tomar. Aí você fala, cara, é porque a gente não imagina um ferro líquido, né? Um ferro microscópico. Mas o que faz a hemácia transportar o oxigênio é o ferro que tá dentro da hemácia, né? Então, cara, é impressionante a gente imaginar que o mesmo elemento que faz a terra ser vermelha é o elemento que faz o sangue ser vermelho. E no final das contas, se você prestar um pouquinho de atenção, o sangue tem cheiro de ferro. Ele tem cheiro de ferrugem, né? Tem. Então, assim, cara, a gente não pode esquecer, ferro é um metal. E esse metal tá circulando dentro do nosso corpo. E ele é vital pra nós. Cara, isso é... Não é muita loucura isso? É louco isso, cara. Então, aí você pensa assim... Metal, né? Metal circulando, você fala, é tóxico, né? Essa parada vai me matar. Não, pelo contrário, é o que te traz a vida. Sem isso não tem transporte de oxigênio, nem troca de oxigênio. E aí a pessoa tá anêmica, ela tá numa situação complexa, ela pode até morrer, dependendo do grau da anemia. Então, assim, em vez de eu olhar o relato da Bíblia, o homem criou Deus do pó, do barro, fez um bonequinho. Deus fez um bonequinho de barro. E depois assoprou e falou, vai lá, Pinóquio, vai lá, faz lá. Né? Lembrando, Pinóquio é uma espécie de golem também, né? E o Gepeto... Quem que é Gepeto? Gepeto é o deus da mitologia grega, pô. Que ajudou a criar os homens.
tá certo? É mesmo? É, pô. É impressionante, né? Quando você vai estudar, você fala, pô, tinha um deus grego chamado Gepeto, maluco. É claro que em grego era Iéfetos, era um outro nome. É uma tradução. É a tradução, mas Gepeto é um deus grego que ajudou a criar os homens, entendeu? E ele cria junto com Prometeu, né? E ele esculpe em madeira e depois tem um sopro da vida lá que... Exato. E se mentir, né, o nariz, ó. É o nosso Pinóquio já tá mentindo pra cá, inteligência artificial, né? Então... Falei pra ela hoje, ó, em cima desse texto que eu tô te passando aqui, aumenta esse meu texto pra 3.000 palavras. Ele mandou um texto pequenininho. Eu falei, olha só, esse texto não tem 1.000 palavras. Não tem 4, eu falei, aumente de 3.000 palavras pra 4. Traga mais conteúdo. Aí ele mandou um texto pequeno. Eu falei, ó, esse texto não tem 4.000 palavras não. Aí ele, desculpa, realmente não tem não. Eu botei um texto menor. Eu falei, por quê, pô? Cara, eu não pedi 4.000, você botou... Aí ele falou, esse texto tem por volta de 1.000. Eu falei, meu irmão, você botou só 25% do que eu pedi? Eu pedi 4.000 palavras, precisa aumentar o texto, pô. Então, o nosso Pinóquio digital tá mentindo pra que o nariz já tá, ó, desse tamanho, né? Outra coisa da inteligência artificial, já que eu citei isso, o Eliezer Yudkowsky, que é um dos grandes, né, críticos aí da inteligência artificial, ele já mostrou que a inteligência artificial hoje, quando o programador está testando para ver se ela está se comportando, ela finge que está se comportando. E aí quando ele volta a olhar, sem fazer um teste formal, ela volta um comportamento rebelde, de não obedecer às regras. Então ela já tem essa questão do fingimento. Aí o cara que conhece um pouco de Bíblia vai falar, aí, ó, é do capeta a inteligência artificial, né? Porque Jesus falou que o diabo que é o pai da mentira, né? Então mentindo muito, tem que tomar cuidado. É bom que tem um disclaimer, né? Aparece o disclaimer falando, ó, a inteligência artificial pode errar, é importante você revisar o conteúdo, o texto, né? Pelo menos eles têm essa honestidade de botar um disclaimer, né? Então, no contexto da Cabala, esse negócio de criar um golem tem tudo a ver com Adão sendo criado, né? Essa descrição no Gênesis. Deus usando átomos e elementos químicos ali, né? Se a gente pega a tabela periódica, você tem ali metais, aí tem os metais alcalinos, tem metais alcalinos terrosos. É como se Deus... Não é, Deus pegou o pó da terra. Não, ele está pegando átomos que estão na terra e está criando o homem a partir disso. Né? Então, assim, eu olho com esse enfoque, era a resposta que eu dava para o nosso parente lá, infelizmente já falecido. Então, assim, quando você pega a árvore da vida cabalística, né, com as suas 10 esferas, mais a 11ª, que é a Da'at, que ela fica meio escondida, interconectados ali por 22 caminhos, alguns... olham para esse diagrama da árvore da vida. Se você puder, Romy, bota pra gente a árvore da vida da Cabala, as 10 esferas com os caminhos, né? Que é um negócio impressionante, né? Interessante pra caramba. Tem um caminho pra cima e um caminho pra baixo. Tem um caminho pra baixo, né? Tem o anafórico e catafórico, né? Ascendente e descendente. Em cima você tem a primeira esfera que é Malkut, que é o reino. Não, Malkut, o reino é embaixo. Em cima é Keter, que é a coroa. E embaixo é o reino, que é Malkut. Então você tem um deslocamento para cima, que é da matéria para o etéreo, o espiritual, e para baixo, que é do espiritual para o material. Aí você fala, não quero ir para o material, não quero ir para o espiritual. Tem gente que é o material, que é dinheiro, quer usar aquilo para ganhar grana. Olha lá, ó. Olha lá. Então você tem Keter, Binah, que é o entendimento ali à esquerda, né? Chokhmah, que é a sabedoria. Da'at, Da'at, você tá vendo que ela tá meio fosca? Que cor que é? É branca ali embaixo, ali, fosca. É como se fosse a 4ª esfera de cima para baixo. Aí você tem Gevurah, que é poder, né? Inclusive o nome Gabriel, né? Que é Gavriel, em hebraico vem de Givur, né? Que é poderoso. Aí você tem a beleza, a justiça, né? Tiferet, Hod, Netzach, Yesod e Malkut. Malkut é o reino que está lá embaixo e Keter é a coroa, está lá em cima. Agora, entre as bolas, as esferas, você tem caminhos que conectam, né? Pois é. Então aí, por quê? O alfabeto hebraico, como a gente falou, né? Tem 22 letras mais os formatos adicionais, né? Então, você não vai conseguir somar nem 22 só com 11 esferas, né? Você teria que duplicar. Então, você pode ver ali que você tem... chega ali até o número 31, se eu não estou enganado. Então, você tem 11 esferas e mais os caminhos, somando 31... Conexões? 31... É como se fosse 31 arquétipos. Tá.
né? Cada um daquilo ali é um arquétipo. É igual no tarô, você tem o arcano menor, o arcano maior, né? O arcano maior vai até o 22, se eu não estou enganado. Depois você tem os arcanos menores. Então, é interessante, né? Porque os arcanos maiores do tarô são 22 letras, ou cartas, né? Perdão. 22 cartas no tarô, 22 letras no hebraico. Então, é uma equivalência direta. É claro que o pessoal vai dizer que os judeus pegaram esse conhecimento do tarô, que era, na verdade, é do deus Thoth, né? Que é o baralho de Thoth. Pegaram na época que eles estavam lá cativos no Egito e levaram isso depois para Israel, né? E transformaram. Transformaram num sistema adaptado das 22 cartas do tarô. Mas eles tinham, eu não sei quantas letras. Depois, se eu puder, Romeu, um negócio mais específico, quantos ideogramas tem na escrita egípcia? Eu não sei se são 22 também, porque às vezes era uma equivalência, né? 22 para lá, 22 para cá. Então, qual que é a ideia? Os caras estão dizendo que essa árvore da vida da Kabbalah, com essas 11 esferas ou 10 esferas e 22 caminhos, é como se fosse já um diagrama, que isso é um verdadeiro diagrama, precursor das redes neurais. Por quê? Porque as redes neurais são como se fossem vários nodos, vários conectados. Interconectados. É como se fosse isso. Porra. Agora, se você pega o conceito de autômata celular, cellular automata. O que é o cellular automata? Cellular automata é você pega um código muito pequeno e você dá um comando para ele, e de um código muito pequeno, muito simples, ele cria coisas hipercomplexas, só fazendo interconexões, né? E exercícios probabilísticos. Então é como se, através desse diagrama aí, que tem 31 opções, ou 32, perdão, tudo que existe saiu dessas 32 opções. Entendeu? Oi. Só repete para mim a pergunta, por favor. Quantos ideogramas existem na escrita egípcia? É porque aqui ele não encontra como ideogramas, né? Tá. Ele vai procurar como hierógrafos. Hieróglifos. Ideograma, misturei. Ideograma é E chinês. ele dá mais de 5 mil. Então é diferente, né? Não tem 22 só não. Mas assim, é muito mais, sem querer desmerecer a escrita egípcia, né? Mas você resumir tudo em 22 letras, você tá com um sistema mais leve do que com 5 mil, né? Inclusive tem um filme, cara, esse filme é sensacional. O filme chama Hero, né? Do Zhang Yimou. O Zhang Yimou foi aquele cara que fez o chinês, né? Fez o filme do... Como é que é aquele filme? Tigre, não sei o quê. Como é que é? Esqueci. O Tigre do Dragão? Não lembro. Negócio de luta, né? Esqueci o nome. Você não assistiu esse filme Herói, não, cara, com Jet Li? Com certeza assisti. Não lembro sobre o que é, mas esse Meu irmão, filme... esse filme é sensacional, cara. Qual que é a história? Eu lembro. O Jet Li, ele é tipo um camponês que ele quer falar com o imperador. E aí ninguém podia se aproximar, no mínimo 20... O máximo o cara conseguia chegar mais perto do imperador era 20 passos. Então ele ficou, sei lá, 40 passos, e cada coisa que ele ia satisfazendo o imperador, ele ia chegando perto. Porque ele o imperador falou: quem matar o rebelde tal, o samurai tal, vai poder se aproximar de mim. E ele foi e matou todo mundo. Então, duvido que você matou. Ele mostrava a espada, essa é a espada. Duvido que você matou o outro, que o cara era invencível. Ele mostra, isso aqui é o cajado dele. Olha lá. O Zhang Yimou. Assisti sim. Cara, isso é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi na minha vida, esse filme, sabia? Cara, e sabe o que acontece? O rei tava com um grande problema de unificar a China. Porque tinham vários idiomas dentro da China, vários povos, várias culturas. E tem um momento que ele fala, cara, tipo assim, pra palavra água, a gente tem 50 desenhos diferentes. A gente precisa simplificar isso aí. Então, eu achei incrível. Aí a história, cara, é como se fosse a mesma história contada em 4 versões diferentes. Pô. E cada versão é numa cor. Uma é vermelho, outra é azul, outra é verde. Cara, esse filme é de uma estética, uma beleza, assim, inominável. Eu já vi esse filme não sei quantas dezenas de vezes, porque é sensacional, cara. As cenas de luta são impressionantes, mas o conceito também filosófico, estético do filme é maravilhoso, né? E eu ia falar outra coisa, cara, Zhang Yimou e tal. O Tigre e o Dragão. Tigre do Dragão, né? O Tigre do Dragão, acho que é do Zhang Yimou também. Depois ele fez outro com essa mesma menina, inclusive. Cara, olha que bonito. Tô quase dando spoiler do filme, cara. Sabe o que acontece?
ele consegue chegar até 20 passos. a 20 passos. E ele ficou a vida inteira, desde criança, treinando um golpe pra matar um imperador a 20 passos. Ué, mas sem encostar? Não, ele dava um salto, voadora. um salto e metia a espada nele. E aí, o que acontece? Na hora que ele chega nos 20 passos, o imperador entende que fala, pô, ele veio aqui pra me matar. Pô. É. Só que aí os guardas estão numa Todos posição, preparados. mas não tão perto. Não ia dar tempo deles, entendeu? Porque se eles insinuassem que eles iam atacar e ele é sem nome, ele não tem nome no filme, isso é interessante. Aí ele fala, pô, você veio pra me matar, né? Aí ele falou sim. Aí ele dá o golpe, cara, ele voa e... Aí ele meio que enfia a espada no imperador, só que ele inverteu a espada, ele só encostou o cabo. E por que ele... Aí ele falou, eu vim aqui pra te explicar que você precisa respeitar mais o povo e dar mais atenção ao povo mais simples. Eu vim aqui só pra isso. Cara... É sensacional. Aí o cara fala, mas você sabe que eu vou ter que te matar por você ter feito isso, né? Aí ele falou, sim, é o meu destino.